Nação, hoje pela manhã, aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, eu falei para vocês que eu achei muito pesadas as avaliações de Rodolfo Landim e de Marcos Braz com o Gabriel Barbosa. Não que eu ache que eles tenham feito algo de errado nas declarações sobre o Gabigol, mas assim, o Gabriel tá para ser julgado lá no CAS, a última oportunidade que ele tem, sobre uma conduta inadequada que resulta numa tentativa de fraude. Se o cara está sendo julgado numa conduta errônea e o seu presidente, o presidente do seu clube e o vice-presidente do seu clube confirmam que você teve essa conduta inadequada, isso pode prejudicar no seu julgamento no CAS, tá? Então eu achei que o Landim e o Braz deram declarações muito fortes neste final de semana. Tá entendendo, não? Então faz o seguinte, velho. Dá uma olhada no meu vídeo de hoje cedinho, 7 horas da manhã. E aí você vai ver, eu coloquei as palavras do Landim com o Landim falando e coloquei o vídeo do Marcos Braz com o Marcos Braz falando. Aí você vai entender. Mas isso é uma situação em cima do julgamento do Gabriel. Internamente, como eu já havia dito para vocês, o Landim vem falando para os seus apoiadores, para conselheiros que vão cobrá-lo, sobre a renovação contratual do Gabriel. Aí tem duas situações que é preciso vocês entenderem. A primeira parte do vídeo de hoje de manhã foi que eu achei muito pesadas as declarações do Braz e do Landim em cima da situação do doping, porque eles falaram que realmente o Gabriel se excedeu no comportamento, que ele errou no comportamento, como está sendo julgado a conduta, ou seja, o comportamento, com o atestado do Braz e do Landim, ele pode perder o julgamento dele lá no CAS e ficar fora até abril do ano que vem. Vocês vão entender o resultado. Eu já havia dito para vocês que internamente o Landim vinha sendo muito cobrado com relação à renovação contratual do Gabriel e que o Landim não pretendia renovar com o Gabriel nos moldes que o Gabriel pediu. Ainda foi contra o Marcos Braz, porque quem estava negociando a renovação com o Gabriel era o Marcos Braz. E o Landim acabou com aquela farra. 5 anos de contrato, aumento substancial, ele acabou com isso. Não tem muitos dias que eu gravei um vídeo nos nossos canais dizendo que talvez o Landim ofereça 3 anos de contrato, mantendo o salário como está hoje, e o Gabriel ganhando um ligeiro aumento em cima de metas alcançadas, por títulos, gols marcados, assistências, minutos jogados. Bom, agora a Raíza Simplício trouxe uma transcrição de uma conversa do Rodolfo Landim com alguns conselheiros. Espia só. O Landim teria dito o seguinte: não estamos abrindo mão, não. Isso ele quis dizer da renovação com o Gabriel. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi essa a principal razão pela qual não renovamos no ano passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvidas disso. São as palavras do presidente Rodolfo Landim, segundo a apuração da Raíza Simplício, a conselheiros do Flamengo. Eu falo muito com conselheiros do Flamengo, muito. E a maioria deles sempre estão me falando que estão cobrando para que o Landim não renove nos moldes que o Gabriel quer. Mas o Landim se curvou às exigências do Bruno Henrique. Por que foi fácil para o Rodolfo Landim se curvar às exigências do Bruno e não se curvar às do Gabigol? Porque internamente o Bruno Henrique é um gentleman. Internamente o Bruno Henrique é humilde, dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, trata a tia do cafezinho igualzinho ele trata o Tite, com respeito, com consideração. O grupo de jogadores do Flamengo não tem problemas com o Bruno Henrique, não tiveram em época nenhuma. Bruno Henrique não tenta parecer mais do que ninguém, não é mal-humorado no dia a dia, não trata as pessoas com desdém. O Gabriel é diferente. O Gabriel é uma diva.
Às vezes chega lá e faz o caso de cumprimentar até o engraxate que se lá tiver. E às vezes ele não olha nem para a cara do Rodolfo Landim. Assim é o Gabriel. Ele tem mania de ser muito ríspido no tratamento com as pessoas. O próprio grupo de jogadores do Flamengo, várias e várias vezes, fazem queixas do Gabriel. Pô, Fabrício, precisava de revelar isso agora? Precisava falar isso agora que o cara tá no pior momento da vida dele? Eu falo isso há muito tempo. Quem me acompanha sabe que eu falo que o comportamento interno do Gabriel não é dos melhores. Ele se comporta como uma verdadeira estrela do rock, uma diva. Daqueles que precisa de camarim, separado, com 200 flores. Quem é das antigas sabe como é que eram os trejeitos das estrelas do rock. E o Gabriel é muito assim, se acha pra caraca. Tem até motivo pra se achar, demos motivo pra ele se achar, mas ele perdeu por completo a humildade. Várias lideranças dos jogadores não curtem ele. Ele, por exemplo, não é nem um pouquinho querido pela molecada da base. Não faz caso nenhum de conversar, de orientar, de ser parceiro dos moleques da base. Já ficou sem conversar com o Bruno Henrique, com o Felipe Luiz, com o próprio Davi Luiz por meses, por atitudes do próprio Gabriel. Então, na hora de tomar a decisão, é muito mais fácil de você acatar a decisão de um cara bom de bola e que é bom profissional, bom amigo, bom colega de trabalho, do que de uma diva. Para você renovar com uma diva aceitando tudo aquilo que ele quer, ele precisa estar no auge dele. Ele precisa estar marcando muitos gols, ele precisa estar fazendo muito a alegria da nação, e não é o caso. O próprio Rodolfo Landim disse que os valores que ele está pedindo estão muito acima do mercado que ele vale no momento, e que o próprio Gabigol vai perder muito se ele não renovar com o Flamengo. Agora vamos juntar as coisas. Se tem uma coisa que a gente nunca vai poder falar contra, é a questão do profissionalismo e da maneira como enxerga o Flamengo, de Rodolfo Landim e de toda essa turma que está com ele. Eles enxergam o Flamengo como uma empresa. É assim ao lidar com os torcedores, é assim também ao lidar com os jogadores. Se o jogador estiver em alta, eles se dobram. Eles fazem a vontade do jogador porque entende que é bom para a imagem do clube continuar utilizando aquele atleta. Estou falando da questão contratual. No campo, eles nunca interferiram na escalação de ninguém. Mas contratualmente falando, sim. O Gabriel, nesse momento, não está bem dentro de campo. Tem um comportamento que o levou a um julgamento por tentativa de fraude. E apesar do Landim e do Braz estarem falando que ele não estava dopado, que esse é o ponto central e tal, eles martelaram ele para ficar mais fácil a renovação. Porque o Flamengo também perde muito com a saída do Gabriel. Você aí do outro lado que não gosta do Gabriel, eu entendo 100%. Tá de boa, cada um tem a sua razão para acreditar ou não em determinado jogador, dirigente ou quem quer que seja. Mas é um fato que o Gabriel ainda arrasta uma multidão de torcedores mirins para o Flamengo. Ainda é o fato que o Gabriel arrasta milhões de publicidade para o Flamengo. Qualquer propaganda que qualquer patrocinador queira fazer pelo Flamengo, o Gabriel está envolvido. Então o Gabriel perderia muito sim, mas o Flamengo também perderia. Pensando como empresários que estão gerindo uma empresa e não um clube de futebol, Rodolfo Landim e Marcos Braz, além de outros parceiros, aproveitam um momento de fragilidade causado pelo próprio Gabriel para aproveitar e conseguir uma renovação contratual melhor para o Flamengo. E essa declaração do Landim, ela não vazou sem querer, pessoal. Ela não vazou por acaso, pessoal. Ela foi dada para vazar, para mandar um recado para a oposição, para a situação e para a torcida rubro-negra, mas um recado principalmente também para o Gabriel. O Gabriel agora está vendo que aquelas pessoas que antes o temiam pelo poder que ele exercia dentro e fora de campo, agora não temem mais e encostam na garganta dele a faca afiada da justiça que se deve ser feita hoje. Qual é a justiça que deve ser feita hoje? É a pergunta que eu repasso para vocês agora. O justo seria renovar com o Gabriel pelos pedidos que o Gabriel fez, pela história e por toda a entrega que ele teve no Flamengo? Ou a faca afiada da justiça seria a renovação pelo que ele entrega hoje, pelo que ele representa hoje? Landim está
com a faca da justiça pelo que ele representa hoje. Gabriel tá com aquilo que ele construiu no clube, por aquilo que ele fez no clube. O Gabriel não está errado, Rodolfo Landim também não. Cada um luta pelo que é melhor para si. Gabriel lutando pelo que é melhor por ele, Landim lutando pelo que é melhor pela instituição, pela empresa que hoje ele é gestor. Certamente, o caminho do Gabriel não será dos mais fáceis. Apurando em cima de tudo isso, o Gabriel tem uma saída. A saída para o Gabriel é não ficar no Brasil. Assim, ele não afetaria toda a idolatria que ele construiu dentro do clube de regatas do Flamengo. Ir para algum clube do exterior seria a melhor saída para o Gabriel. Sairia pela porta da frente no Flamengo, sairia como ídolo do Flamengo para milhões e milhões de torcedores, e não jogando em outro clube aqui no Brasil, ele não afetaria a idolatria dele. Por isso o Gabriel já autorizou seus agentes a procurarem um clube no exterior para ele poder jogar. Nesse exato momento, pessoal, neste exato momento, o Gabriel vive uma situação muito parecida com a de Everton Ribeiro, que pediu mais do que valia e a diretoria disse não. A diretoria vai fazer uma única proposta para o Gabriel. Neste momento em que ele está passando pelos problemas com o CAS, com o Tribunal Arbitral do Esporte Antidopagem. O Gabriel aceita ou não aceita? O fato é que o Flamengo não vai abrir mão do Gabriel até dezembro. Não adianta clube nenhum chegar agora oferecendo nada, que o Flamengo vai manter o Gabriel até dezembro. Teoricamente, o Gabriel já garantiu a Marcos Braz que não assinará nenhum contrato, nenhum pré-contrato, que quer sair pela porta da frente. Mas também apurei que há uma animosidade entre Gabriel, diretoria do Flamengo, staff do Gabriel, diretoria do Flamengo. Há uma rusga que pode acabar fazendo com que o Gabriel rompa com essa promessa que fez ao Marcos Braz e acabe sim assinando um pré-contrato com o Corinthians, com o Grêmio, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro. O fato é que nesse momento a situação do Gabriel é de não renovação, porque a proposta que o Flamengo vai fazer é muito abaixo daquilo que ele pediu. E ele já havia confidenciado a alguns amigos, inclusive ao próprio Marcos Braz, de que não iria renovar se não fosse nos moldes que eles já tinham conversado. Para você, o Gabriel tá certo? O Landim tá certo? Na minha opinião, porque eu não vou ficar em cima do muro, o Landim tá coberto de razão. Porque se o Gabriel estivesse vivendo o auge, ele ia aproveitar o auge para renovar o contrato e conseguir pegar mais, como o Bruno Henrique fez. Aproveitou aqueles jogos maravilhosos que ele fez, encostou a faca no pescoço do Flamengo e conseguiu o melhor contrato. É justo o Flamengo pensar em si e fazer o mesmo com os jogadores, independente do tamanho que ele tiver. Mas essa é a minha opinião. E a sua opinião? Sua opinião tem que vir embasada na sua inscrição, na sua curtida e no seu comentário. Gabriel ou Rodolfo Landim? Quem está certo nesta guerra de renovação ou de despedida? Gabriel deveria permanecer, jogar mais 4, 5 anos no Mengão? Ou tá na hora do ídolo partir? Comenta, nação. Tamo juntos. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Esse foi mais um giro de notícias do Resenha Rubro Negra. Saudações rubro-negras.